Hoje a mentira parece algo comum, até aceitável, mas a mentira é muito mais do que um erro. É uma ferida na alma, uma ruptura com a verdade, que é o próprio Deus. Pois a verdade não é apenas uma ideia, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando nós mentimos, negamos em nós a imagem de Cristo. Jesus Cristo é a verdade que cura, liberta e reconstrói o que o engano destruiu. Peçamos ao Senhor que purifique os nossos corações e nos ensine a viver na luz, como filhos da luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, filho. Seja bem-vinda, filha. É esse último dia dos 12 primeiros dias da nossa etapa de consagração. São 33 dias, mas são divididos em 4 momentos. O primeiro momento, 12 dias de desapego do mundo, das coisas mundanas. E hoje você está concluindo. Vamos começar no próximo encontro a meditação sobre o desapego de si mesmo, o autoconhecimento. É um momento muito forte que vai mexer muito com você, tenha certeza. O desapego do mundo é uma coisa um pouco mais exterior, está fora. Mas no próximo encontro, nos próximos 7 encontros, é o conhecimento de si e o desapego de si, do homem velho, da mulher velha. Serão momentos muito fortes, muito especiais. Já se prepare para isso. E depois, conhecimento de Nossa Senhora, 7 dias de meditação. E por fim, o objetivo, a meta final é a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer Nossa Senhora nos ajudará a conhecer melhor quem é a pessoa de Jesus Cristo. E vamos mergulhar nesse mistério durante 7 dias de meditação. Por isso, a partir do próximo encontro, você vai perceber que o vídeo de formação será um pouquinho menor e as orações começarão a ser um pouquinho maiores. Porque a oração, quanto mais a gente se aproxima, mais é necessário a oração. Tenho certeza que você tem rezado ao seu anjo da guarda. Coloca aqui no seu comentário se você tem intimidade com o seu anjo da guarda, porque é preciso que você peça a ajuda dele, principalmente agora, nessa fase que nós estamos entrando, para que ele te ajude a não desistir da consagração. O seu anjo da guarda tem um papel muito importante nessa caminhada. Ele quer te ajudar, mas ele precisa ser chamado por você. Durante esses dias você vai chamar mais Nossa Senhora, chamar mais o Espírito Santo, chamar mais o seu anjo da guarda e invocar mais vezes o nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então vamos entrar no nosso tema de hoje. Concluindo com chave de ouro, o primeiro bloco, a primeira etapa das nossas formações, nós vamos meditar sobre a verdade. A verdade vos libertará, é o título do 12º encontro da nossa caminhada formativa. A verdade vos libertará. Por isso eu comecei com esse versículo do capítulo 8 de São João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo São João, no capítulo 14, coloca as palavras de Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um profeta simplesmente. Jesus não é um homem inspirado por Deus. Jesus não é um grande homem somente. Não. Jesus é Deus. Ele é a verdade. Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a verdade eterna do Pai que veio se revelar a nós por amor. Vamos conhecer mais sobre a pessoa de Jesus Cristo nos últimos dias, mas na verdade já estamos crescendo nesse conhecimento. E eu quero meditar com você sobre o 8º mandamento. Não dar falso testemunho, não jurar falso. E Jesus vai dizer no Evangelho: vocês ouviram dizer, não jurarás. Eu, porém, vos digo, não jurarás falso, perdão. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo cabelo da vossa cabeça, nem por Jerusalém, nem por nada, porque vocês não podem decidir sobre a sua vida. Jesus diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não.
O que passar disso vem do espírito maligno, vem das trevas. Jesus diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Toda malícia na conversa, toda falsidade, toda hipocrisia, toda mentira vem de Satanás. Não existe mentira que venha de Deus. Não existe mentira que venha de Deus. Eu vou repetir. Não existe mentira que venha de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, às vezes uma mentirinha é necessária. Às vezes uma pessoa está doente, então para não contar para ela, ao contrário, não contar para a pessoa que está próxima a partida dela para o céu, é não dar a ela a chance de se preparar e cortar o purgatório dela, se arrepender. Então, Deus vai te dar sabedoria. Não mentir é um mandamento de Deus e não é fácil. A pequena Jacinta, antes de morrer, diz, para ter um coração puro, deve-se dizer sempre a verdade, mesmo que nos custe. Não é fácil, mas Jesus não disse que seria fácil. A porta é apertada, o caminho é estreito, mas é esse caminho que leva para o céu. Se nós queremos ir pela porta larga da mentira, nós vamos escapar de algumas dificuldades nessa vida, mas vamos encontrar problemas muito maiores lá na frente, já aqui nessa vida e depois no purgatório. Então é muito mais vantagem você andar na verdade. Quando você anda na verdade, as pessoas confiam em você. E a longo prazo, você vai ver como essa confiança que as pessoas têm em você, porque você é veraz, porque você é fiel, isso já aqui na terra se torna recompensa para você e ainda mais na vida eterna. Quem é que ensina para o filho? Eu estou falando nem cristãos, não. Eu estou falando no meio pagão. Qual é o pai que ensina para o filho? Meu filho, olha, é correto falar mentira. Mesmo que o povo seja pagão, não ensina para o seu filho a dizer mentira. Por quê? Porque senão o primeiro prejudicado é o próprio pai, a própria mãe. Você não gostaria que seu filho mentisse para você. Você não ensina o seu filho a mentir. Porém, por causa do pecado original e para fugir da dor, para conseguir algum benefício, existiu essa tendência terrível do ser humano de se esconder através da mentira. A primeira vez que a gente vê esse se esconder foi Adão e Eva quando pecaram. Tiveram medo de Deus, um medo que não tinha base, um medo. Deus não mudou, Deus não se tornou mal, mas o pecado fez olhar para Deus com olhos de medo. E eles se esconderam no meio dos arbustos. Olha só, isso é a consequência do pecado. O se esconder, o usar máscara, o não ter coragem de mostrar sua ferida, de mostrar sua doença, de mostrar sua nudez no sentido da enfermidade da sua alma, os seus defeitos, as suas fragilidades. Então, para esconder, nós acabamos mentindo. Para conseguir benefícios, nós mentimos. Para não sofrer, nós mentimos. Mas essa serpente da mentira vai ser esmagada pelo cravo, o mesmo cravo que cravou Jesus na cruz, crava o demônio da mentira. E hoje você vai receber forças, vai receber instrução, não somente por essa formação, mas a própria Virgem Maria está te acompanhando nesse caminho. Ela quer te ajudar a seguir a verdade, que é o Filho dela. A única verdade é o Filho dela. E ela vai te ajudar a vencer todo demônio da mentira. Vamos ver o que diz o nosso livro, na página 78. Está citando o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O diabo foi homicida desde o princípio, e ele não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Todas as mentiras são filhas de Satanás. Todas as mentiras são participação na vida de Satanás. Uma ligação espiritual com Satanás. Por isso, toda mentira deve ser reparada, toda mentira deve ser confessada, deve se arrepender e fazer algum tipo de reparação. Em algumas situações, se você mentiu, é necessário você contar que você cometeu aquela mentira. Então, a reparação da mentira, porque o fim da mentira é a morte.
O fim da mentira é a morte, está aqui no nosso livro. Primeiro espiritual e depois de todas as relações pacíficas entre os homens. Por isso a Escritura afirma que o diabo é homicida, assassino, desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. E a consequência da mentira é a morte da alma, a morte dos relacionamentos, a morte da paz entre os seres humanos e a morte mesmo física. Quantas mortes foram consequência de mentiras, de enganos, de ilusões, de seduções, de hipocrisia, né? Todos esses vícios que eu falei são filhos da mentira. O homem criado à imagem e semelhança de Deus sempre aspirou pela verdade. Você não gosta da verdade? Você não gosta que as pessoas que estão ao seu redor sejam sinceras? Você não gosta de caminhar, de andar com pessoas que você pode confiar, que são sinceras, verdadeiras com você? Ninguém gosta de andar com pessoas que são mentirosas, falsas, cínicas, duas caras, como a gente costuma chamar. Ninguém gosta de pessoa mentirosa. Então por que a gente mente? Nós devemos odiar a mentira nos outros, mas devemos odiar a mentira em nós em primeiro lugar. O veneno faz mal primeiro para a pessoa que está próxima dele. Então o mentiroso é a primeira pessoa a ser prejudicada. Pode até conseguir um benefício, pode até fugir da dor por um tempo, pode até conseguir enganar alguém por um tempo. Mas como diz o ditado do povo, a mentira tem perna curta. Sustentar a mentira é mais difícil, traz um grande sofrimento e as consequências vêm. A conta vem cedo ou tarde. Não seja filho da mentira, seja filho da verdade. Você é criado à imagem e semelhança do Deus, que é verdade. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso a sua alma, seja você cristão ou pagão ou ateu, a sua alma tem sede da verdade, porque você foi feito à imagem e semelhança do Deus, que é amor e que é verdade. Por isso, a nossa essência busca a verdade. Porém, o pecado original nos deixou marcas terríveis. E assim a doutrina da Igreja nos diz, aqui está no Catecismo, Catecismo número 2467. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impelidos pela sua própria natureza e obrigados, por exigência moral, a procurar a verdade. Nossa, qual é a religião certa? Qual é a verdade que leva para o céu? Todo ser humano é obrigado a buscar, está dentro do ser humano. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Satanás hoje trouxe uma sedução do relativismo. O Papa Bento XVI dizia, nós vivemos a ditadura do relativismo. Quem acredita em verdades eternas acaba sendo perseguido, porque hoje cada um tem sua verdade. Isso é terrível, isso é mentira. Você ouve um barulho lá do outro lado do muro e você acha que foi um pato, o outro acha que foi um acidente, o outro acha que foi fogos de artifício, não sei, estou inventando qualquer coisa. Mas aí vocês vão lá do outro lado e veem qual foi o fato. Foi uma pessoa que gritou, por exemplo? Cada um tem uma opinião, mas existe o fato concreto. A verdade é uma. Não adianta tentar. Filósofos iluministas, filósofos da atualidade, tentam relativizar e ridicularizar a verdade única e absoluta. Mas a verdade é uma só. E a verdade é alguém. A verdade é Jesus Cristo. Deus, se o homem buscava, uma vez, tentaram sugerir para o Papa João Paulo II, o cardeal estava na reunião da ONU, e lá na ONU eles propuseram para o cardeal que o Papa João Paulo II se unisse a outras religiões e formulassem uma religião global para acabar com as divisões no mundo. Olha que solução, né? Vai acabar com os problemas do mundo criando uma religião, quer dizer, no fundo, criando um novo Deus. E todos concordaram, os outros líderes religiosos, mas o cardeal disse que ia trazer uma resposta e trouxe. Então,
a resposta foi num documento que João Paulo II lançou, através do cardeal Ratzinger, que ajudou ele a escrever o futuro Papa Bento XVI, num documento que, eu vou lembrar já já o nome desse documento, que fala da verdade absoluta. Dominus Jesus. É isso mesmo, Dominus Jesus. Esse documento, depois você pode procurar, se quiser, você pode ler. Esse documento vai dizer assim, olha, é bonito, em outras religiões existe uma busca de Deus. E isso é bom, isso é belo e isso é admirado por nós católicos. A busca de Deus. Mas no cristianismo, na religião católica, não existe nós não acreditamos numa religião que foi o homem que procurou e elaborou coisas. Não, foi Deus que desceu e veio ao encontro do ser humano e mostrou a sua face. Se fosse uma religião elaborada por nós, nós poderíamos modificar alguma coisa, mas não. Não é uma busca do homem a Deus, é Deus que veio trazer a resposta ao ser humano. Isso é a nossa fé. Não podemos mudar, não podemos adulterar aquilo que não é nosso, aquilo que é do alto. É o próprio Deus que em Jesus Cristo revelou a sua face. Então, aqui, continuando o catecismo, todo homem é obrigado a buscar a verdade, a honrá-la e a testemunhá-la, em virtude de quantas pessoas que, mesmo não sendo cristãs, por causa da verdade deram sua vida. Não é? Você vê alguns filósofos gregos, pela verdade, Sócrates deu a sua vida. Não consentiu com a mentira, com o engano, e por isso deu a sua vida. Então, quem busca a verdade, diz Santa Teresa Benedita da Cruz, está buscando a Deus, mesmo que não saiba. Quem ama a verdade, busca a Deus e vai encontrar, porque quem bate, encontra. Quem procura, acha. Santa Teresa Benedita era de raça judia, mas ela era ateia, tinha abandonado a fé. E ela, buscando a verdade através da filosofia, ela encontrou. Ela encontrou a pessoa de Jesus Cristo. E falando de buscar a verdade, eu quero indicar para você um filme que na minha juventude, na minha adolescência, foi o filme que mais me marcou. Mas eu chorei muito vendo esse filme. Por quê? Porque falava dos reis magos. Mas o filme é uma lenda, não existiu esse fato. Uma pessoa escreveu isso fazendo uma meditação. Como se existisse um quarto rei mago que tentou se encontrar com os outros para dar os presentes para Jesus, para encontrar o Salvador do mundo e não conseguiu encontrar. Então, esse filme inteiro fala dessa busca da verdade e como aquele que busca a verdade realmente encontra. Não tem como não encontrar. Quem busca de todo o coração a verdade vai encontrar. Sabe por quê? Porque a verdade te busca mais do que você busca ela. A verdade te ama, porque a verdade eterna é o amor. Deus é amor. Deus é luz. No Catecismo da Igreja Católica diz que somente esses dois termos São João teve a ousadia de, entre aspas, definir. Deus é amor e Deus é luz, quer dizer, verdade. Mas eu vou meditar com você que isso que João diz não é coisa que ele traz nova, mas já está até no Antigo Testamento. Então, continuando. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas são impelidas pela própria natureza e obrigados, por exigência moral, a procurar a verdade, em primeiro lugar, aquela que diz respeito à religião. São obrigados também a aderir à verdade, desde que a conheçam e a regular a sua vida segundo as exigências da verdade. Quer dizer, se eu conheci a verdade, eu preciso dar um sim a ela. Eu me recordo que quando eu era novinho, adolescente, eu fiz um encontro de adolescentes com Cristo com 14 anos. E depois desse encontro, me despertou, eu ganhei um Novo Testamento de presente. A mesma tradução da Bíblia, Ave Maria, mas era só o Novo Testamento. E na adolescência a gente tem as desilusões, as decepções, e nessas situações difíceis que eu passei, eu tive 2 acidentes graves que quase morri, isso me levou a questionar qual é a verdade. E eu comecei a buscar de todo o meu coração, eu li o Novo Testamento, eu li anotando, eu disse para Deus assim, Senhor, eu não quero ser católico só porque eu nasci católico. Se eu nascesse em outra religião, eu seria de outra religião qualquer. Eu quero buscar a verdade, me mostra se a religião católica é a verdadeira.
Se Jesus é o único caminho, me mostra, me ajuda, me dá luz. E eu pedi o Espírito Santo de todo o meu coração, principalmente com as dúvidas protestantes, né? Então, de todo o coração eu pedi ao Espírito Santo que me iluminasse, não do jeito que eu queria, mas do jeito que ele queria. E lendo o Novo Testamento eu tive minha primeira experiência de encontro com Deus. E ali eu anotei tudo sobre a igreja, sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, sobre o purgatório, sobre tudo que eu tinha dúvidas, e ali me calou o coração, me preencheu, porque eu busquei de todo o coração, pedi a Deus e Deus dá. Para quem pede, Ele dá, se pedir com sinceridade, não é? Então, se você busca a verdade de coração e você encontra ela, está aqui no Catecismo, você tem a obrigação moral de dizer sim a essa verdade, de aderir a essa verdade. E essa adesão se chama fé. Então, falando desse testemunho, desse conhecimento da verdade, embora nós tenhamos esse desejo, essa busca da verdade, por causa do pecado original, nós ficamos inclinados para o mal e muitas vezes nós cedemos à mentira. Para conter essa tendência da mentira, o próprio Deus instituiu o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. O perjuro, jurar falso, testemunhar falsamente. Então é gravíssimo o levantar falso testemunho contra alguém, contra alguma situação. Então a mentira já é terrível, mas o perjuro, numa situação solene, num júri, no julgamento, você mentir, você jurar falso, principalmente para prejuízo de alguma pessoa, é um pecado que leva à perdição eterna, né? À perdição eterna, viver na falsidade. E eu quero meditar com você sobre essa verdade que se revelou em Jesus Cristo, mas antes de Jesus vir, eu quero mostrar para você o que está no Antigo Testamento. Nós fazemos parte do Instituto Hesed. A palavra Hesed costuma ser traduzida por bondade, graça, misericórdia, mas existe uma profundidade muito maior no significado do nome Hesed. E em todo o Antigo Testamento, se você estudar a Bíblia, se você meditar a Bíblia, você vai ver que existem 2 palavras que perpassam todo o Antigo Testamento. Uma palavra é a palavra Hesed e a outra palavra é a palavra Emet. Tanto que João, no seu Evangelho, vai dizer que Jesus veio cheio de Hesed e de Emet. Jesus vai dizer, ele veio cheio de graça e verdade. Algumas traduções do Novo Testamento foi escrito em grego, mas colocando em hebraico, a tradução seria isso. Jesus que veio cheio de graça e verdade, quer dizer, cheio de Hesed e de Emet. Por que isso? Porque o nome de Deus, quando foi revelado para Moisés, foi lá em Êxodo capítulo 3. Eu sou. Deus disse, qual é o nome? Para eu poder dizer para as pessoas quem é o Deus que me enviou. E ele disse, eu sou. Quer dizer, Deus não é aquele que se nomeia como outros qualquer. Deus vai revelar a Moisés que ele é. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é. Porém, no Êxodo capítulo 33, Moisés vai implorar a Deus que ele se manifeste de uma maneira mais gloriosa para ele. Moisés queria ver a face de Deus, porque Moisés viu Deus na sarça ardente. Moisés viu a Deus em sinais, em símbolos. Ele não viu a face de Deus. Por quê? Porque aqui na terra não é possível ninguém ver a face de Deus. Então Moisés implorou a Deus que revelasse a face dele. Sabe o que Deus respondeu? Eu vou te colocar na fenda da rocha, quer dizer, numa caverna. E quando eu passar com toda a minha glória, eu vou pronunciar o meu nome santíssimo. E você vai me ver pelas costas, porque não é possível que ninguém me veja nessa terra e continue vivo. Só depois que Jesus veio e pagou os nossos pecados, que nos deu o Espírito Santo, e assim nós temos a capacidade de ver a Deus. Moisés recebia dons do Espírito Santo em alguns momentos, mas só depois de Jesus que o Espírito Santo passou a armar a sua tenda em nós, a habitar em nós.
em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o Espírito de Deus mora em nós. Nós podemos entrar no céu e lá veremos a Deus, mas aqui nessa terra ninguém pode ver a Deus e conseguir continuar vivo. É grandeza demais, é amor demais o corpo humano nesse estado pecador não suporta. Então Moisés ficou na fenda da rocha e ali Deus passou. E ali Deus pronunciou o nome dele para Moisés. Já tinha revelado lá em Êxodo capítulo 3, sim, mas ouve só aqui, que lindo essa passagem bíblica. Deixa eu ler para você. Moisés lavrou as tábuas de pedra, Êxodo 34. Como as primeiras, levantou-se na madrugada, subiu a montanha do Sinai, como o Senhor havia ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e ali esteve com ele. Ele invocou o nome do Senhor e o Senhor passou diante dele. Nesse momento que Deus colocou Moisés na fenda da rocha, na caverna, a mesma que depois Elias vai estar, na caverna, lá no Monte Sinai, que também chamava Monte Horebe, e Deus vai colocar a sua mão no momento que ele passa. E quando ele passa, ele diz, Yahvé, Yahvé, a gente costuma dizer Senhor, que é o nome santo. Na verdade, Yahvé é o tetragrama, o nome sagrado de Deus que significa eu sou. Eu sou, eu sou. Deus de compaixão e de piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. Entendeu? Lá em João, João vai dizer que Jesus veio cheio de amor e fidelidade, cheio de graça e verdade, é outra tradução. Eu quero te mostrar esse original que Deus se revelou, cheio de amor e fidelidade. E aqui, Moisés caiu de joelhos e adorou a Deus e disse ao Deus, se encontrei graça aos teus olhos, segue no meio de nós. Mesmo que esse povo seja de cabeça dura, perdoa as nossas faltas. Quer dizer, Moisés não queria que Deus se afastasse dele de jeito nenhum. Moisés ficou louco de mais amor ainda por Deus. Moisés teve uma experiência, como diz São João da Cruz, o máximo que nessa terra você pode experimentar de Deus. Ele conheceu que é um Deus de amor, de ternura, de bondade e de fidelidade. Essas 2 palavras que dizem que Deus é amor e ao mesmo tempo fidelidade, verdade, são essas 2 palavras, um binômio bíblico mais importante, Hesed e Emet. Hesed, Emet, amor, amor, bondade, misericórdia, ternura, compaixão e ao mesmo tempo fidelidade, verdade, justiça, caminho reto, segurança, rocha firme. Então Deus é amor e Deus é verdade. Deus é amor e Deus é verdade. Até quando Deus cria o ser humano, Ele coloca em nós o amor e a verdade. Mas, por exemplo, o pai na família constitui mais esse sinal de segurança, firmeza, proteção, fidelidade, honradez. A mãe significa mais essa presença de ternura, bondade, perdão, acolhida, acolhimento, aconchego, amor. Então o Hesed e Emet sempre estão na Bíblia juntos. Sempre juntos. Existem alguns salmos que falam várias vezes o vosso amor e a vossa fidelidade, a vossa graça e a vossa verdade. É a mesma coisa. Hesed e Emet quer dizer que Deus é amor e Deus é luz. Então, se você caminha fora do amor ou fora da luz, você não entendeu nada. O Papa Bento XVI lançou um documento que chama... às vezes eu confundo, você me ajuda. Você coloca aqui no comentário se você conhece esse documento. É Caritas in Veritate. Às vezes eu digo que é Veritas in Caritate, mas acho que é isso mesmo. Caritas in Veritate. O amor na verdade. Não existe amor fora da verdade e não existe verdade fora do amor. Eu sou verdadeiro mesmo, eu falo tudo. Aí você é cheio de grosseria, cheio de estupidez, você fere os seus irmãos, você machuca porque fala tudo. Nós temos que falar a verdade, mas nem toda a verdade deve ser dita a todo momento. Nem o defeito das pessoas não deve ser dito a esmo, de qualquer forma, a todo momento. Não, tudo tem a hora certa. Não podemos nunca mentir, mas existem verdades que, por enquanto, precisam ser guardadas. Por exemplo, para um filho,
pequeno, eu não vou explicar já um filho criancinha, vou mostrar verdades, por exemplo, da relação sexual, como é que funciona. Tudo tem o tempo certo. Tem coisas que não devem ser ditas ainda. Tudo tem o tempo certo. O segredo de uma pessoa que me pediu segredo, algo que é justo que eu guarde segredo, não deve ser falado. A verdade, ela deve ser sempre falada a verdade. Claro, nunca devemos mentir, mas em alguns momentos é lícito você guardar o segredo, você se calar. Por isso até a justiça diz, você tem o direito de permanecer calado. Então, por isso Jesus mostra muita sabedoria na Bíblia, quando as pessoas faziam perguntas inconvenientes para Jesus. Jesus respondia com muita sabedoria, mas ele nunca mentia. Tinha coisas que Jesus não podia falar ainda, mas Jesus nunca mentia, nunca. Então, vamos continuar aprendendo com o nosso livro. Se a Bíblia diz que Deus é verdade e Deus é amor, nós precisamos amar a verdade. Quem ama Jesus Cristo, imita a Santíssima Virgem Maria, precisa conformar sua vida à verdade, de tal modo que todas as suas ações reflitam a escolha moral que fizeram, que é o seguimento de Jesus Cristo. Jesus, a verdade eterna, não é uma ideia, uma filosofia, mas uma pessoa real, que chama cada homem e mulher a imitar a sua vida. Ele mesmo afirma qual é a sua missão entre os homens. Anota essa passagem, João 18:37. Para isso eu nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Para isso eu nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. E ouça só o que ele diz no final: quem é da verdade, escuta a minha voz. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Quem não ama a verdade, não se aproxima de Jesus. Quem ama a verdade, escuta a voz do nosso Salvador. Eu lembrei agora de uma passagem bíblica que é muito importante meditar. O padre Rufus, um dos maiores exorcistas desses últimos tempos, ele considerava essa passagem a mais importante da Bíblia. João 3,16 diz que a verdade central da Bíblia é que Deus, que é amor, amou tanto a mim, a você, a todos os seres humanos. Deus amou tanto esse mundo pecador, traidor, ingrato. Deus amou tanto a nós que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus nos amou tanto, o tanto de Deus foi dar o seu tudo para sofrer no nosso lugar. E logo em seguida dessa passagem, que é João 3,16, essa passagem central, diz assim: Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento, preste atenção. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Só uma pessoa garante o perdão dos pecados. Veio anunciar, está lá no Benedictus, em Lucas 1, ele veio anunciar a salvação que está na remissão dos seus pecados. Só uma pessoa prometeu e cumpriu pagar no nosso lugar as culpas e os castigos que nós merecíamos. Pagar e cancelar o nosso inferno, Jesus. Quando uma pessoa cai em si e reconhece que é pecadora, se ela quer o perdão de Deus, ela vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo, como no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, de braços abertos. Se alguém quer o perdão de Deus, quer a verdade de se livrar dos seus pecados, só encontra em Jesus Cristo. Agora, quem não quer deixar os seus pecados, quem não quer se arrepender, não vai aderir à verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Está aqui no livro, como eu já citei, Edith Stein diz que quem busca a verdade está buscando o próprio Deus, e na vida cristã só deve haver espaço para a verdade. E esta dita
ensinada com caridade. A verdade deve ser vivenciada no amor. Eu falo o que eu penso porque eu sou verdadeiro. Você só é verdadeiro em Deus se você transmite a verdade com amor. Caritas in veritate, amor na verdade. O amor e a verdade não podem se separar. Mesmo quando você é firme para corrigir um filho, por exemplo, você deve ser firme porque é verdadeiro, deve ser firme, mas deve ser movido pelo amor sempre, senão perde todo o sentido. Santo Tomás de Aquino diz: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Então, eu aceito tudo, eu concordo com tudo. Não. Se uma pessoa quer falar mal dos outros perto de mim, eu digo não, perto de mim não. Eu devo saber enfrentar o erro. Se isso é errado, eu respeito a opinião dos outros, mas eu não aceito a trapaça, a maldade, e isso pode gerar perseguição. São Paulo diz que Jesus deu testemunho da verdade diante de Pilatos, quando ele morreu por nós. Ele não quis saber das consequências da verdade. Ele disse a verdade, no amor, mas disse a verdade. E pela verdade, Jesus derramou o seu sangue. Pela verdade, os apóstolos derramaram o seu sangue. Pela verdade, todos os mártires derramaram o seu sangue. E todos os cristãos foram perseguidos pela verdade. Assim, quando uma pessoa cristã ajuda o outro a enxergar, a mudar os seus erros, não deve fazê-lo com humilhações, impaciência e julgamentos, mas com a caridade de Cristo e principalmente com o seu exemplo de vida. As palavras que mais falam são o seu exemplo de vida. A mentira sempre é uma negação da realidade. Por isso ela está intimamente associada ao orgulho. A mentira está ligada ao orgulho. Aliás, tem um ditado que diz assim: quem mente rouba, né? Quem mente rouba. E quem rouba mente também. Então, sempre está associado ao orgulho. Por outro lado, Santo Tomás ensina: constitui um tipo de ordem especial o fato de nossas palavras e atos externos estarem em conformidade com a realidade como um sinal em relação à coisa significada. E a virtude da verdade tem essa função de aperfeiçoar o homem no que diz respeito a isso. Então, nas suas palavras, na sua maneira de agir, você vai se tornando cada vez mais verdadeiro, cada vez mais maduro, conforme você vai amando a verdade. Mas, irmão, nem uma mentirinha eu não posso contar. Qualquer mentirinha é pecado. Tem mentiras que são pecado mortal. Uma mentira que você vai denegrir alguém. Uma ofensa à verdade, lá no Catecismo fala sobre o 8º mandamento, explica bem detalhado. Mas existe, por exemplo, a maledicência. A maledicência é falar mal do outro. Seja a pessoa culpada ou não, a maledicência é pecado. A fofoca é pecado, ficar falando sobre a vida dos outros, né, denegrindo os outros. Por exemplo, o perjuro, jurar falsos sobre alguém, é pecado mortal. Tem outros pecados que eu não lembro agora de cabeça, mas ofensas à verdade, qualquer tipo de... Por exemplo, eu jovem aprendi que colar era pecado. Eu nunca colava, aqui no Ceará chama de pescar, não é? Copiar a tarefa do outro, copiar alguma coisa. Eu nunca fazia isso. No ano que eu fui fazer, eu estava lendo o livro de teologia da minha mãe e aprendi que colar era pecado, eu não sabia. E aí meu amigo queria colar de mim e ele estava se convertendo. E eu falei assim, não vou te dar cola porque é pecado. Ele ficou furioso. Aí ele repetiu de ano, mas se converteu. Repetiu de ano, mas o testemunho da verdade trouxe ele para a verdade de Cristo, né? Então, falsificação de qualquer tipo de documento é pecado contra a verdade. Fazer uma prova pelo chat GPT, fazer uma prova naquilo que é proibido, né? Copiar, enfim, é pecado. Falsificação de documentos é pecado contra a verdade. Todo pecado contra a verdade deve ser rechaçado por nós. Existem pecados que têm um efeito maior, uma gravidade maior, que se tornam um pecado mortal, que pode levar à perdição da alma. Se por exemplo, dizer uma verdade, dizer uma mentira sobre uma pessoa e destruir a fama, a honra dessa pessoa, isso pode te levar ao inferno. Agora, mesmo que alguma mentira mentirinha, toda mentirinha é um beijo na boca de Satanás. Vou repetir, toda mentirinha, entre aspas, é um beijo na boca de Satanás.
Mas claro que nem todas as mentiras são pecado mortal, mas todas as mentiras são pecado. Então odeie a mentira. Não é fácil, irmão Luiz Maria, não é fácil ser santo, mas vale a pena. Nossa Senhora vai te ajudar. E terminando nossa meditação, o nosso livro traz o versículo de Efésios 4, 25. Abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É uma ordem de Deus através de São Paulo. Abandonai a mentira. Escreve aqui no comentário, a partir de hoje, eu decido abandonar a mentira e falar sempre a verdade. E outra passagem bíblica, 2 Timóteo 2, aqui não está citada, mas qual é a passagem? Mas é 2 Timóteo capítulo 2, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, eu quero lançar um propósito hoje diferente. Você sabe que hoje estamos concluindo os 12 dias, o 8º mandamento. Estamos concluindo o desapego das coisas mundanas. O mundo ama mentira. O mundo quer seduzir com mentira, quer aparências, quer enganos. Mas você não é do mundo. Você está nesse mundo, mas você é cidadão do céu. Você não é deste mundo, Jesus diz no Evangelho. Então você vai fazer uma boa confissão antes da sua consagração. Isso é necessário. É necessário para se consagrar. Mas eu quero pedir que você, como propósito de hoje, já faça uma anotação em algum lugar, num caderno seu, das mentiras que você ao longo da sua vida contou e que talvez você não tenha confessado. Se você já confessou, tudo bem. Mas conte as mentiras que você tem um costume maior de contar e na hora da sua confissão você contar essa listinha das mentiras, porque você vai obedecer essa ordem de abandonar a mentira e falar a verdade. Propósito: a mentira é uma ação própria do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Nós somos filhos de Deus e, portanto, precisamos caminhar na verdade. Quem vive na mentira se mostra filho do diabo e não de Deus. A vida de Nossa Senhora foi sempre reta e verdadeira, e por isso ela sempre tinha paz, tranquilidade de consciência. Olha que vantagem, né? Ser verdadeiro. Se não experimentamos esses mesmos sentimentos de paz e tranquilidade de consciência, então pode ser que nossa vida não esteja na mais completa verdade. Se proponha a não viver mais uma vida dupla e a não mentir em nenhuma situação, nem mesmo quando é difícil, mas escolha sempre a verdade. Não ande nas trevas, não viva nas sombras, mas você é filho da luz, você precisa vir para a luz. Faça esse propósito, anote em algum lugar, guarde, claro, para ninguém ver que você vai, na hora da sua confissão, em preparação para a consagração, ler esses pecados para o Padre e se livrar. Já hoje, você vai entregar o coração de Jesus e se livrar desses pecados em nome do Senhor. Vamos fazer agora as nossas orações. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.